Essa? Uhum. Mãe, Falei que tem que ficar quietinha agora. Tá bom? se eu passar na água toda de amarelo, eu posso pintar de laranja também? Uhum. Que por que eu lembrei? Graça e paz, Fátima, bom dia. Tudo bem? Fica por aí que a gente já vai começar, tá bom? Vou esperar entrar mais algumas pessoas só, tá? A parte entrou? Uhum. Vamos mandar. Bom dia. Uhum. Bom dia, Graça e paz. Yasmin, tudo bem? Graça e paz, bom dia. Gente, vamos esperar só mais um pouquinho, ver se entra mais alguém, né? Vamos mandando, se vocês puderem mandar, né, pros amigos, pra família, pra que todo mundo possa compartilhar um pouquinho, né, do que o Senhor falou comigo, tem falado conosco todos os dias, amém? Mandem pra algumas pessoas. Nós já vamos começar, tá bom? Tá ficando bonito, filho. Vai faltar a árvore de Noé, o chão, o elefante. Pode deixar o chão branco, né? Pode. Então fala, a árvore de Noé, o elefante, o urso, o pato, o O cachorro e o passarinho. Isso. O passarinho pode ser de Gente, eu tenho um companheiro aqui hoje, tá? Então, se de vez em quando sai uma vozinha no fundo, é o Pedro, tá? Ele tá aqui de espectador hoje. Mas ele vai ficar quietinho, né, filho? Tô pensando. Tá bom, então quietinho, tá? Vamos mandando, compartilhando. Acho que eu já mandei. Para bastante gente. Yasmin. Mãe, pode contar pra agora? Hum? Pra ir pra escola? Vai demorar um pouquinho, tá bom? 2 horas? É. São 1 hora agora da manhã. Não é, né? Né? Não. Nove e 4 já. 1h04? 9h04, tá bom? Uhum. Ó, quietinho que a gente vai orar agora, tá bom? Pra gente começar. Gente, acho que vamos começar já, né? Aos pouquinhos as pessoas vão entrando e quem não conseguir entrar agora também pode assistir depois. A gente vai deixar salvo aqui no Instagram da igreja e depois também, se vocês quiserem compartilhar com algumas pessoas, tá bom? Nós vamos orar agora e você que pode, né? Feche seus olhos, você que não pode, né? Ligue o seu pensamento agora com os céus e que o Senhor fale conosco, né? Que Ele esteja conosco.
né, em todos os momentos. Se o som parar, se acontecer alguma coisa, vocês me mandam mensagem, né, coloquem alguma coisa aí e a gente vai se falando, tá bom? Nós vamos orar agora. Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez diante da Tua presença, Deus. Eu quero Te agradecer, Te louvar e Te engrandecer pela Tua misericórdia para com a minha casa, a minha vida e a minha família, Senhor. Que essa palavra, Senhor, que o Senhor direcionou ao meu coração, que passou em mim primeiro, Deus, chegue a corações, Senhor, que têm necessitado da Tua palavra mais e mais, Senhor Jesus. Fala conosco em todos os momentos, esteja conosco, Senhor, em todos os momentos. Nós amamos a Tua presença, Te louvamos e Te engrandecemos, Senhor, pois nós amamos a Ti e queremos a cada dia mais, Senhor, falar de Ti, comentar sobre Ti e aprender contigo, Deus, de tudo que o Senhor tem para nós, Senhor Jesus. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Bru, se você puder ir colocando os versículos para mim, tá bom? Nós vamos ler em Mateus 16, capítulo 16, do versículo 5 ao versículo 12, tá? Eu ia colocar um tema, mas acabei não colocando. Mas assim, eu acho que eu sinto muito disso, assim, para quem eu tenho separado os meus ouvidos, né? A quem eu tenho dado os meus ouvidos, eu tenho reservado tempo, né? Então, eu acho que é muito disso que o Senhor quis falar comigo e Ele quer falar com a gente, né? Sempre. Então, eu vou ler aqui, tá? Ó, o Mateus 16, a partir do versículo 5, que diz assim: Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. Disse-lhes Jesus: Estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles discutiam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão? Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: Homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreendem? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e quantos cestos recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não estava lhes dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Amém? Irmãos, assim, Deus tem falado muito ao meu coração, porque tem, às vezes até eu, né? Nós muitas vezes damos ouvidos a muitas coisas, a muitas pessoas e deixamos de buscar a Deus primeiro, né? De ouvir a voz dele primeiro, né? Então, assim, aqui nessa passagem, os fariseus e os saduceus eram pessoas que Jesus não aprovava. Nos versículos anteriores, Jesus chama eles de geração perversa, né? Geração adúltera, porque eles pediram um sinal para Jesus do que estava acontecendo, de que ele era realmente o Filho de Deus, ele era realmente o Cristo. E ele diz que não vai dar sinal nenhum, a não ser o sinal de Jonas. O sinal de Jonas era o quê? Jonas era o sinal para Nínive, né? De que o Senhor não estava contente com o que estava acontecendo lá e que eles seriam destruídos, a cidade seria destruída, né? E se eles não mudassem, e com tudo aquilo que Jonas falou lá, com a glória de Deus, o Senhor conseguiu mudar o coração deles, eles não foram destruídos. Neste caso, Jesus fala que ele era o sinal, ele não precisava fazer nada demais, né? Ele já fazia milagres, já curava, já transformava vidas, mas para aquele povo que realmente não era um povo temente a Deus, ele falou, não tem sinal maior do que o sinal de Jonas, porque Jesus era o sinal que eles precisavam. E mesmo assim eles não acreditavam, né?
E nessa parte, Jesus, andando com os seus discípulos, ele falou por conhecer já os fariseus e os saduceus, Jesus já avisa de início, né? Para tomar cuidado com o fermento deles. E os discípulos mesmo ali, caminhando com Jesus, estando com Jesus ali todos os dias, aprendendo com ele, acharam que Jesus estava falando do pão, né? Do físico, do alimento físico. E mesmo assim, Jesus já tinha multiplicado pães por 2 vezes, né? Ele fala aqui na palavra, vocês se esqueceram dos 5 pães, né? Que ele multiplicou, ainda sobrejaram mais vários cestos de pães. Depois os 7 pães de novo, que ele multiplicou e ele alimentou a multidão e ainda sobrejou bastante também, sobrou bastante. E mesmo assim, né? E o mais incrível é que assim, os discípulos andavam com ele, estavam dia a dia com ele, escutando o que ele tinha para falar. E Jesus ainda dava o recado. Cuidado, toma cuidado, né? Porque nós somos sujeitos, né, a estar com pessoas que pode ser que falem coisas que a gente sabe que não são, né, recados do Senhor, são pessoas que realmente não vão trazer uma palavra amiga. Então Jesus já joga para eles na hora, fala, ó, cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E na dúvida eles começam a discutir, Jesus já vem e questiona eles. Por que vocês estão duvidando? Por que vocês estão discutindo? Né? Depois disso, Jesus explica para eles que não era do fermento físico, não era do pão físico que Jesus estava falando, né? Que era dos ouvidos, que eles tinham que guardar a mente, os ouvidos deles, porque eles iam estar num lugar que eles podiam escutar coisas que não condiziam com o que Jesus estava falando, com o que Jesus estava ensinando, né? Um pouco antes, aqui ó, em Mateus 15, Mateus capítulo 15, versículo 17, fala assim, não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos, as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro, né? Que é aquilo que sai do coração, pode machucar, pode influenciar, né? E para quem que eu tenho dado os meus ouvidos, né? Eu tenho dado atenção da minha vida, né? Tudo que nós temos. Jesus chamou aquela geração de geração perversa e avisou os discípulos que era para eles tomarem cuidado. E eles mesmo assim não entenderam o que Jesus estava falando, né? Qual o tamanho da nossa sensibilidade para conseguir distinguir, né? Aquilo que as pessoas têm falado, têm, né, trazido para nós e nós entendemos de uma maneira certa, né? A quem nós temos procurado na hora de um conselho, na hora de um ensinamento, de uma ajuda realmente, tem sido bênção para a nossa vida, tem edificado a nossa vida, né? A gente toma cuidado com aquilo que a gente fala também, né? Porque pessoas também têm esse às vezes precisam de nós, precisam ouvir um conselho, uma palavra amiga, um recado de Deus realmente. E nós temos sido sensíveis ao extremo para realmente trazer para essa pessoa aquilo que o Senhor mesmo quer para ela, né? Aquilo que ela realmente precisa, aquilo que Deus quer falar com ela, né? Porque aqui, né, no versículo 17 fala que é daqui que sai aquilo que está cheio no coração. Se o meu coração ele tá cheio de dor, cheio de mágoa, cheio de tristeza, cheio de ódio, né, com falta de perdão, o que vai sair da minha boca? Será que o que vai sair da minha boca vai ser alguma coisa que vai edificar aquela vida, o que ela realmente precisa? Ou eu vou vomitar em cima dela tudo aquilo que eu tenho guardado no meu coração? Da mesma maneira que o meu coração precisa estar limpo para eu derrubar, né, colocar sobre a vida das pessoas uma palavra de ajuda, um sinal mesmo que o Senhor está conosco, que o Senhor vai estar com aquela pessoa a todos os momentos, né? Porque tem horas que a gente não enxerga, a gente acha realmente que a gente está sozinho. E a gente precisa ouvir isso, que Deus está com a gente, que Jesus está cuidando, né, dos detalhes e de tudo aquilo que a gente tem, né?
E o nosso ouvido tem que estar também sensível. Às vezes as coisas acontecem e a gente realmente deixa, né? Se deixa levar pelo que as pessoas falam, né? Hoje em dia é muito fácil você murmurar, hoje em dia é muito fácil você reclamar daquilo que está acontecendo, mas quantas vezes a gente, antes mesmo de tomar qualquer atitude, resolver qualquer problema, procurar recomeçar alguma coisa, começar alguma coisa ou encerrar alguma coisa, será que a gente realmente pensa assim, primeiro eu vou orar, né? Eu vou conversar com Deus, eu vou pedir um direcionamento de Deus. Esses dias eu li uma coisa muito interessante que falava isso. Antes de parar, ore. Antes de começar, ore. Antes de buscar, ore. Antes de falar, ore. Antes de murmurar, ore também, né? Às vezes essa falta de discernimento do que fazer naquele momento faz a gente com que a gente erre. E a culpa é nossa, não é de nenhuma outra pessoa, né? Eu tenho comigo que antes de tudo que eu vou fazer, eu peço a Deus um direcionamento, um conselho, uma palavra realmente que me direcione da maneira correta, né? Eu tenho sido sensível para ouvir aquilo que Deus tem falado e depois que eu faço sem pedir conselho nenhum, sem, né, pedir ajuda de Deus em nenhum momento e não dá certo, e aí a quem que eu vou culpar? Aí eu vou perguntar a Deus, por que tá acontecendo isso? Por que o Senhor deixou acontecer isso? Né? Será que a gente tem prestado atenção nisso? Né? No que tem feito? A gente viu lá, aqui na palavra falando que os discípulos, eles não entenderam o recado de Jesus, né? Porque eles se preocuparam com o terreno, com aquilo que estava nos olhos deles, com aquilo que eles iam pegar, né? E mesmo já tendo presenciado os milagres da multiplicação que Jesus tinha feito, né? Se eles estivessem realmente sensíveis ao que o que Jesus estava falando ali e já aprendido com o que Jesus estava fazendo, eles teriam entendido logo de começo, né? Logo no início, a hora que Jesus falou, eles já teriam entendido o que Jesus estava falando. Mas e a sensibilidade que eles tinham, né? E Jesus sabia disso. Por isso que ele já advertiu os discípulos de onde eles estavam pisando, aonde eles iam chegar, né? E muitas vezes a gente esquece, né? A gente dá prioridade para que as pessoas vão falar, o que vão achar, ou o que a gente mesmo acha, né? E a gente esquece que Jesus já curou, ele já libertou, ele já proveu, ele já acalmou, né? Ele já supriu de muitas vezes e ele multiplicou. Acho que todos os dias a gente vive as maravilhas do Senhor e a gente acaba deixando passar desapercebido, porque a gente dá ouvido à multidão. É muito interessante essa frase, né? Dar ouvido à multidão. O que é a multidão? É tudo aquilo que você procura primeiro antes de procurar a Deus, né? Às vezes pode ser uma pessoa da família, às vezes pode ser uma pessoa, um amigo, um irmão da igreja, né? Independente de quem seja. E a gente tem aprendido que a nossa primícia, o que a gente tem que fazer primeiro é buscar em Deus. E sim confiar em pessoas que a gente realmente sabe que estão conosco, que vão torcer por nós, que vão orar junto conosco, né? E a gente às vezes dá ouvido a quem tá de fora, né? Que muitas vezes não vai pedir ao Senhor, né, um direcionamento para te aconselhar, para nos falar realmente uma direção, e a gente pula, né, esse estágio de falar com Jesus primeiro, né? Se a gente priorizar, o que a gente tem que fazer? A prioridade nossa é o relacionamento com Deus, né? A gente tem ouvido muitas ministrações falando sobre isso, sobre o relacionamento, né, com Deus. Ontem a gente escuta, tem frases que a gente escuta assim repetidamente e às vezes a gente deixa passar, mas realmente é um ponto importante, né? Como que eu vou morar numa casa que eu não tenho relacionamento com a pessoa, com o dono da casa, né? E a gente não tem buscado a nossa salvação, o nosso foco, o lugar que nós queremos chegar é o céu, é morar com Cristo. E como que eu vou morar com ele? Como que eu vou entrar na casa dele se ele não me conhece, né? Se eu não tenho uma intimidade com ele, um relacionamento com ele. Quanto mais próximo, né, de Deus a gente estiver, e a proximidade ela vem com relacionamento, com a conversa,
né? Com a confiança. Se eu não converso com ele, como que eu posso dizer que eu confio nele? Né? Que eu confio no que ele tem para minha vida, para os meus filhos, para minha casa, para o meu casamento, para o meu futuro, para o meu presente. Como que eu posso falar que eu confio nele, que eu acredito no que ele diz, se ele não me conhece? E eu não o conheço, porque a gente só conhece alguém a partir do momento que a gente convive com ela, né? E Jesus, ele tem trazido palavras tão pontuais para a nossa vida que ele tem falado que ele quer ter esse relacionamento conosco, ele quer estar junto conosco em todos os momentos. A única coisa o que precisa acontecer é a gente dar espaço, né? É a gente convidá-lo realmente para estar junto com a gente, né? Eu tenho priorizado começar o meu dia já agradecendo a ele pela noite que eu tive. Eu não dormi direito, amém, mas o Senhor cuidou da minha casa, meus filhos dormiram bem, meu esposo, minha casa tá aqui, ele tem protegido e eu estou de pé hoje, né? E eu sou grata por isso, né? Eu tenho, é isso aí, filho, nós somos gratos. O Pedro falou que ele é grato, né? Aos pouquinhos a gente vai aprendendo que o Senhor, ele cuida dos detalhes, mas para ele cuidar, a gente tira da mão da gente, né? A gente põe diante dele sem interferir, né? Então ele cuida, ele protege, ele sara, ele supre, ele acalma e ele multiplica. Ele multiplica os sentimentos, ele multiplica a gratidão, ele multiplica o amor, a alegria, né? O sentimento de graça, que a graça nos é dada e realmente a gente tem pegado isso para nós, né? Guardado isso no nosso coração, entendido que ele tá aí, né? Para nos guardar e nos suprir, mas para isso a gente precisa entender que ele precisa ser a nossa primícia, né? Aquilo que a gente pensa primeiro. Aí eu vou fazer alguma coisa, eu tô pensando em trabalhar com alguma coisa, em fazer alguma coisa diferente. Para quem que eu vou falar primeiro, né? Para quem que eu vou dizer primeiro aquilo que eu tenho? É com Deus, é isso aí, Pedro. Tá vendo? O Pedro vai respondendo, eu vou falando aqui, ele tá aqui interagindo comigo. Se eu coloco um foco, né? Nós precisamos ter foco, nós precisamos ter um lugar direto para ir. E qual tem sido esse lugar? Né? Eu tenho procurado em pessoas, eu tenho procurado em lugares, ou eu tenho ido realmente diretamente a Deus, a Jesus, e clamado a Ele, falando: Deus, qual é a direção que eu devo tomar? O que eu preciso fazer? Muitas vezes é um passo que a gente tem que dar, mas Ele direciona. Se realmente de coração a gente realmente perguntar e colocar nas mãos dele aquilo que está acontecendo, aquilo que a gente planeja que aconteça, ele vai cuidar, ele vai fazer. Mas para isso a gente precisa falar, né? Às vezes a gente prioriza falar, murmurar, reclamar, né? Ou até espalhar coisas que estão acontecendo com a gente para pessoas, sem antes clamar a Deus e pedir para Ele: Senhor, me dá uma direção, né? Me ajuda a estar contigo, me ajuda naquilo que eu tenho necessitado. Eu não tenho forças, eu não sei para onde ir, eu não sei que direção tomar. E Ele tem cuidado, e a gente esquece disso. A gente procura em pessoas, né? O Senhor coloca assim pessoas para nos ajudar, para nos dar suporte, para naquele momento que a gente realmente não sabe o que fazer, né? Mas a gente tem um canal direto com Deus, né? Jesus, ele veio para nos ligar ao Pai, e, né, o ato dele foi para isso, para nos garantir esse canal, né, com Jesus, com Deus, e ele fez. E às vezes a gente menospreza isso, a gente acha que a gente precisa de mais um intercessor. Jesus não tá lá para me intermediar com Deus, e aí eu procuro outras pessoas. Não é errado, né? Uma hora que a gente realmente não sabe o que fazer, na hora do desespero, né? Do nervosismo, realmente às vezes a gente precisa de pessoas em volta. Né? Mas eu tenho esse acesso, sabe? Eu não tenho nenhum muro, não tenho nenhum abismo me separando dele. Se realmente esse abismo não for as coisas que eu tô fazendo, né? Sou eu que tô criando esse abismo. Ele não cria nada. Pelo contrário, ele quer estar aqui, ó, lado a lado, junto, né? Mas esse abismo, essa separação, muitas vezes somos nós que causamos, né? A gente sabe que o pecado, ele nos afasta de Deus, né? A gente fala assim: Deus, afasta de mim tudo aquilo que me afasta de ti.
né? Nas minhas orações eu falo muito isso e às vezes eu falo, não, vou parar de falar, mas não é verdade, né? Nós somos falhos, nós tropeçamos, nós pecamos. Eu acho que é errado nós falar, não, eu não erro, eu falho. Mas eu entendo que eu preciso de Jesus, preciso de Deus todos os dias. Então, nas minhas orações, eu peço a Ele a todo tempo, né? E eu creio que Ele me escuta. Afasta de mim, Deus, aquilo que me afasta de Ti. É isso aí. O nosso acesso com o Pai está aí. E muitas vezes somos nós que afastamos. Somos nós que colocamos um empecilho, uma pedra, um abismo entre nós e Ele, né? Por ouvir pessoas que realmente não têm esse direcionamento, por buscar em pessoas e não nele. A gente não tem que buscar em pessoas. Pessoas são falhas, como nós todos somos falhos. E nós nos decepcionamos, como pessoas se decepcionam conosco. E se nós colocarmos tudo aquilo que a gente acredita, a nossa fé, realmente tudo aquilo que nós queremos em pessoas, nós vamos nos frustrar, né? O Senhor, ele tem o poder de mudar, né? O futuro, ele tem o poder de transformar o nosso presente, de estar conosco, de ir à frente, né? Para nos guardar, para proteger, para suprir de tudo. E às vezes a gente prefere colocar uma pessoa, né, na frente e aí a gente acaba se frustrando, né? Se entristecendo e acaba colocando culpa em pessoas que realmente fomos nós que colocamos, né? A gente tem colocado antes Deus na frente. Deus, eu pretendo morar em algum lugar, eu pretendo buscar alguma coisa diferente, mudar a minha zona de conforto, eu pretendo entrar com esse projeto, ou eu preciso, Senhor, eu preciso de ajuda para isso que está acontecendo agora, é uma coisa difícil, eu não sei o que fazer, eu não sei para onde ir. Para quem que eu tenho levado essas questões, né? Primeiramente, eu levo para uma pessoa que de cara pode ser que se surpreenda e não saiba o que me falar, ou que direcione para mim palavras que não vão me ajudar, né? Pelo contrário, vão fermentar aquilo que está no meu coração. Quando Jesus fala do fermento dos fariseus e dos saduceus, é isso. O fermento, ele cresce. O fermento, quando a gente faz um bolo, quando a gente faz um pão, qual é o trabalho do fermento? É aumentar, né? É fazer crescer. E o que eu tenho deixado crescer dentro do meu coração, né? O fermento, ele funciona disso. Se eu compartilho aquilo que eu preciso, aquilo que eu estou passando, aquilo que vai acontecer, que eu estou buscando que aconteça, com uma pessoa que realmente não é aquilo que ela pensa, não é aquilo, e ela não entende, né, aquilo que a gente está pensando. E o fermento que sai da boca, como falou lá no capítulo 15, aquilo que sai da boca vem do coração, e a gente não sabe aquilo que tem no coração da pessoa, né? Mas a gente sabe aquilo que tem no coração de Deus. Nós conhecemos o Pai que nós temos, nós conhecemos Ele, nós sabemos do que Ele é capaz, do que Ele pode fazer e do que Ele está fazendo. Mas às vezes a gente prioriza buscar em pessoas, buscar em homens, que como nós somos falhos, também tem dúvidas, também tem, né, questionamentos, antes de buscar em Deus, antes de levar para Ele aquilo que a gente quer, né? Por várias vezes a gente tenta ajudar Deus, colocar na mão dele e tentar dar uma mãozinha. Isso não é colocar na mão de Deus. Isso é eu querer fazer do jeito que eu quero. Ah, não, eu acho que tem que ser assim. Eu orei, eu pedi a Deus que me ajude com isso, mas eu posso dar o meu jeitinho. Isso não existe, né? A oração é uma ação. Ação é agir. Eu coloco na mão de Deus, eu confio nele e aquilo que o Senhor colocar na minha mão, eu vou agir com aquilo que Ele me deu. Mas se eu penso em fazer da maneira que eu quero, sem perguntar a Ele o que Ele acha, né, que eu devo fazer, o que Ele tem certeza, porque quem acha somos nós, né? Somos nós que damos o espaço ou damos o devido valor para aquilo que Ele fala mesmo, né? E sempre damos valor para Deus. A gente tem que dar valor para aquilo que o Senhor nos fala. Muitas vezes Ele usa pessoas para nos dar recados, né? A palavra do Senhor, ela se renova todos os dias. A gente pode ler o mesmo versículo todos os dias do ano. Se a gente realmente estiver sensível ao que Ele tem para falar, Ele vai direcionar de uma maneira diferente todos os dias, né? Mas precisamos primeiramente buscar nele,
na palavra dele, naquilo que ele realmente tem para falar conosco. E a gente tem dado esse espaço, realmente, pedido a ele que esteja à frente, que ele tome a frente, ele esteja na minha frente, naquilo que eu vou fazer, naquilo que eu estou pretendendo fazer, né? Se é isso mesmo que ele quer, né? As coisas, a gente sabe que os dias eles estão difíceis e cada vez mais difíceis. E se a gente coloca a nossa fé, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente quer que aconteça na nossa vida, na mão de homens, dependendo do que o homem vai falar, a gente vai se frustrar. O Senhor, ele pode sim, não, é aquilo que eu quero, é o plano que eu tenho. Mas eu tenho priorizado o que ele tem falado para mim primeiro? Ou eu tenho dado meus ouvidos, eu tenho emprestado os meus ouvidos para aquilo que realmente ele não quer para mim? Aquilo que não é o que ele quer dizer para mim, né? E outra, é aquilo que não é o que eu quero escutar. Eu tenho essa sensibilidade de falar, Deus, fala comigo que o Senhor quer, não aquilo que eu quero escutar. Às vezes a gente acha que é mentira, ou a gente acha que realmente, não, imagina que Deus vai falar isso, ou vai falar dessa maneira comigo. Mas realmente é um confronto, porque o Senhor, ele não vai falar aquilo que eu quero ouvir. Ele vai falar aquilo que eu preciso ouvir. E eu vou saber discernir a diferença dos dois se eu tiver intimidade com ele. Se eu souber, eu tiver a sensibilidade de entender que é a voz dele que eu estou ouvindo. Que não é a voz do meu pensamento, ou não é aquilo que... Porque o nosso coração é enganoso. Se a gente não tiver essa sensibilidade de saber, não, isso foi Deus que falou comigo, o nosso coração vai nos mandar, né? A nossa mente, o nosso psicológico, eu não sei como falar realmente, mas a gente sabe que se a gente não tiver essa sensibilidade, a gente pode ter atos que são nossos, não são dele, né? A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai falar alguma coisa para alguém. Do coração, do que o meu coração tá cheio, né? O que eu vou passar, às vezes, eu acho que é muito sensível você chegar em alguém e falar assim, Deus manda te falar. E Deus mandou realmente você falar? Ou você, pelo que você sabe, pelo que você ouviu, pelo que você acha, você vai entregar uma palavra para alguém? Palavras, a gente sabe que palavras podem matar. Palavras são instrumentos que ferem pessoas que às vezes a gente não percebe. Por eu achar que eu devo falar alguma coisa por saber a situação que a pessoa está passando, às vezes o coração da pessoa pode ser ferido. Eu posso matar aquela pessoa por aquilo que eu estou falando. Por quê? Porque será que realmente, quando eu ouvi aquilo, eu busquei em Deus, ó Deus, realmente é isso que o Senhor quer que eu fale? Senhor, é isso mesmo que a pessoa precisa ouvir? Ou é isso o que eu acho que a pessoa precisa ouvir? Né? E aí, como é que eu faço? O estrago já vai estar feito. Né? A gente sabe que tudo que entra aqui, a gente guarda pro coração. Às vezes as pessoas falam, não leva pro coração, não. Gente, não tem como não levar pro coração. A partir do momento que entrou aqui, passou aqui, ele vai descer aqui. E aí eu tenho tomado cuidado com aquilo que sai? Com aquilo que tá dentro do meu coração? Sim. Né? Ou eu tenho me preocupado com a vida do outro, para quem eu direcionei essa palavra? Né? A gente tem que se preocupar com isso. A gente sabe que Deus, ele quer nos corrigir, ele quer nos ensinar, ele nos ama incondicionalmente, né? Ele derrama o seu amor sobre nós todos os dias, a sua misericórdia, a sua alegria, o seu cuidado sobre a nossa vida. E eu tenho tido esse cuidado com o outro, antes de derrubar sobre ele aquilo que eu acho que Deus falou pra mim? O cuidado, a gente precisa ter cuidado com falar. Falar com amor, corrigir com amor, transmitir um recado do Senhor para a pessoa, é para a pessoa aprender, é para a gente aprender. A partir do momento que a pessoa ela traz um recado de Deus para minha vida, e aí, como que eu recebo esse recado? Eu falo, Deus, obrigada porque o Senhor me corrigiu, eu entendo que eu estava errada, que eu preciso me corrigir, ou aquilo realmente me mata mais um pouquinho? Em tudo que eu estiver passando, em tudo que está acontecendo na minha vida naquele momento, o recado que aquela pessoa derramou sobre a minha vida, ele me fez
enxergar que eu estava errada e que eu preciso me corrigir diante de Deus, eu preciso liberar perdão, eu preciso pedir perdão, eu preciso realmente mudar aquilo que eu tenho. Eu tenho tido essa preocupação? Ou eu, se não, eu preciso entregar do jeito que eu penso, do jeito que eu acho que eu... Não! Nós estamos mexendo com pessoas, nós precisamos saber que pessoas são falhas. Pessoas como nós somos falhos. E eu tenho me preocupado com o coração daquela pessoa, com aquilo que a pessoa vai sentir, como que a pessoa vai interpretar aquilo que eu estou falando. Eu preciso ter esse cuidado. O Senhor eu estou lendo o livro de Mateus, né? Que é o que... E eu voltei nesse versículo porque realmente o Senhor falou muito comigo. Se for ver o livro de Mateus todo, o Senhor fala por parábolas. Parábolas são maneiras de falar para que a pessoa entenda de uma maneira tranquila e que ela entenda realmente que ela está errada, ou ela entenda o direcionamento que Jesus estava falando naquele momento. E muitas vezes os discípulos, as pessoas falavam para ele: Senhor, nos explica, né, essa parábola. E Jesus explica, mas de uma maneira doce, de uma maneira assim, corrigindo, ensinando aquilo onde eles estavam errando, direcionando o que eles precisavam ouvir, mas de uma maneira que eles sentiam o cuidado de Jesus, a preocupação de Jesus, né? Tudo que acontecia ali, ele contava por parábolas. Cada parábola que ele contava era uma história diferente, era um ensinamento diferente. E as pessoas ficavam se questionando o que significava aquilo, o que Jesus estava querendo dizer. Até os discípulos que estavam em volta, né? E Jesus ia lá e explicava, ele falava, porque ele tinha o cuidado, né, daquilo que estava acontecendo. Eu li um texto que falava muito sobre isso, falava assim, que os saduceus, né, no caso que estava falando aqui, eles não acreditavam que Deus se preocupava com o homem, conosco. Então eles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. Porque para eles não tinha por que Deus se preocupar conosco, né? E os discípulos iam entrar no meio deles. E aí, os discípulos que andavam com o Filho de Deus iam estar num espaço de pessoas que não acreditavam no Filho de Deus, que não acreditavam que Deus ia mandar o Filho dele para a terra para se preocupar com o homem. E Jesus adverte eles: cuidado com o fermento. Cuidado com o fermento deles. E aí eu tenho me preocupado: Deus, eu estou indo em tal lugar, eu vou falar com tal pessoa, me livra do fermento que o inimigo possa colocar na minha vida. Ou me livra do fermento que eu possa produzir naquele lugar, né? O fermento faz crescer. E o que eu tenho deixado crescer no meu coração? O amor de Cristo, o amor pelas pessoas, né? A gente entende que a palavra fala que nós estamos aqui na terra. Senta lá, filhinho. Que nós estamos aqui na terra para servir as pessoas. E o servir é realmente confortar, é o ensinar, é o exortar, é o direcionar a correção. Eu não tenho que corrigir ninguém. Quem sou eu para corrigir alguém de uma maneira dura? Você já imaginou se cada erro que nós cometemos, Jesus viesse de uma maneira dura para machucar? Realmente eu entendo que isso seria bom para mim. Eu preciso sim ser corrigida, ser colocada no eixo de novo, ser direcionada para o correto. Mas e o amor que pode ser usado para essa correção? O que eu vou deixar entrar no meu ouvido? Né? Eu posso falar o que eu quero, mas eu posso escutar o que eu não quero. A partir do momento que eu falo aquilo que eu quero, eu posso escutar aquilo que eu não quero. Então, tudo que o Senhor vai falar conosco, eu tenho dado ouvido a Ele ou eu tenho dado ouvido a pessoas? E essas pessoas têm pedido realmente o direcionamento de Deus para falar comigo? Eu tenho pedido direcionamento de Deus. Eu tenho sido sensível o suficiente para entender que o Senhor quer transmitir um recado para minha vida primeiro. Porque eu acho que tudo que eu vou falar para alguém
serve para mim também. Não tem como eu transmitir um recado de Deus para alguém e não entender que aquele recado também é para mim, que aquilo também é para minha vida. Eu acho que é egoísmo demais, ou é orgulho demais eu achar que o Senhor coloca um recado pra mim, me manda, fala comigo, pra eu transmitir pra alguém, pra eu falar aqui com vocês, e eu achar que o Senhor não tá falando comigo também, que Ele também não está me corrigindo. Será que eu tenho tomado cuidado daquilo que eu tô falando? Será que o meu coração está cheio do amor de Cristo, que eu entendo que o Senhor me corrige, que Ele me ama, que Ele quer me salvar, Ele quer que eu vá morar com Ele? Eu tenho tomado esse cuidado de deixar germinar no meu coração a palavra do Senhor, a palavra que é amor, que é justiça, que é alegria, que é calma, que é tranquilidade. E é isso que eu vou deixar transbordar na minha boca para passar para outras pessoas, né? Deus, Ele cuida, Ele é amor, Ele corrige. Mas, gente, a palavra... as crianças lá na igreja estão aprendendo sobre os frutos do Espírito. E aí o Pedro chegou ontem falando sobre a mansidão, sobre o amor, sobre a alegria, né? Porque é tão bonito você entender que o Senhor, Ele é isso. E é isso que eu tenho plantado no meu coração, eu tenho ouvido. É a benignidade. Isso. Tudo que eu tenho ouvido tem entrado no meu coração e é isso que eu tenho transmitido, né? A gente sabe que Ele é amor, a gente sabe que Ele é perdão, a gente sabe que Ele é transformação, Ele é misericórdia, Ele é o nosso supridor, Ele cuida de tudo. E os meus ouvidos precisam estar atentos ao que Ele diz, independente seja através de pessoas ou diretamente com Ele, né? É tão lindo a gente lembrar, a gente ver, enxergar, né, que Ele está falando direcionamente com a gente. E a gente pode ter isso. A gente tem esse canal direto com Ele. Somos nós que realmente às vezes colocamos um abismo entre Ele e nós. Precisamos buscar todos os dias esse relacionamento com Ele e conseguir conquistar essa sensibilidade que vem do céu, que só vem dele, não vem de nós. Porque de nós, a pastora Mônica que fala muito, ela fala assim, o que tem de bom em mim é Cristo. E o restante que é ruim é meu. Então eu preciso ter Cristo comigo, eu preciso ter Deus no meu coração, eu preciso que Ele esteja comigo a todo momento. Porque o que é de bom vem dele, vem do coração dele. E tem entrado no meu coração, eu tenho transpassado esse amor, essa alegria, né? Essa mansidão que Ele nos ensina. Então, vamos aprender de Cristo mais um pouco. Aprender com Ele, andar com Ele. E pedir, né? Aprender que a conversa, essa conversa de intimidade, né? A oração, ela é isso, é uma conversa. Eu tenho esse acesso, eu posso conversar com Ele. E às vezes depende só disso, para que Ele realmente faça na nossa vida. E Ele vai continuar fazendo. Ele vai continuar suprindo. Ele vai continuar cuidando de tudo, né? Basta eu realmente entender que esse relacionamento com Deus, essa conversa com Ele, precisa acontecer sempre. E antes de acontecer qualquer outra coisa. Antes de eu começar qualquer outra coisa, encerrar qualquer outra coisa, né? A gente muitas vezes fala, nossa, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu não preciso entender, né, o que Deus está fazendo. Eu preciso realmente aceitar aquilo que Ele tem para mim. E entender que nós estamos aqui para povoar o céu. Para propagar a palavra dEle. Para levar a palavra dEle em lugares que muitas vezes não chega. Da mesma maneira que eu posso chegar em um lugar que você não vai chegar. E o que eu tenho que levar? Eu tenho que levar a amargura que eu guardo no meu coração? Ou eu tenho que levar o amor que o Senhor demonstra para mim, que está no meu coração? É o amor que eu vou levar. É o amor que eu vou propagar. Porque Deus é amor. Deus é Pai, né? Nós aprendemos, nós somos filhos de um Pai amoroso, de um Pai bondoso.
né? Um pai que cuida nos mínimos detalhes. E é isso que eu tenho propagado para as pessoas? Ou eu tenho só derramado aquilo que eu acho que é certo? Ou eu tenho buscado em Deus? Eu tenho reservado a Deus os meus ouvidos? Eu tenho deixado para Ele, reservado para Ele os meus ouvidos e escutado, sendo sensível a Ele, né? Em tudo que Ele nos ensina. Eu tenho certeza que cada um de nós, nós queremos essa intimidade, né? E nós precisamos querer realmente. O Senhor fala que Ele quer esse relacionamento conosco. Então vamos, né, dar esse passo de buscar a Ele para ter esse relacionamento. E falar com Ele antes de resolver qualquer coisa. Antes de fazer qualquer coisa. Vamos dar essa prioridade para Deus. Se nós priorizarmos Ele, Ele vai nos priorizar. Ele vai cuidar, Ele vai suprir. Os nossos planos não são iguais aos planos dele. Os planos dele superam muito aquilo que a gente pensa. Mas para isso a gente precisa realmente focar em Cristo e estar sensível para aquilo que Ele nos fala. O meu ouvido vai ser reservado para isso. Eu vou ouvir sim palavras, porque o Senhor fala com pessoas e as palavras dele, a gente às vezes se sente constrangido. Porque fala, nossa, eu não acredito, eu tô errando de novo. E o Senhor, mas é o amor de Cristo que vai fazer a diferença. É o amor dele que vai transformar aquilo que tem de errado na minha vida. Né? E eu entendendo que eu estou errado, que eu estou errada, que eu preciso mudar. Porque o amor de Cristo me lavou. Ele precisa me lavar realmente. Eu preciso deixar que isso aconteça. E reconhecer que realmente eu preciso mudar. Que o recado que o Senhor mandou através de uma pessoa que buscou em Deus, né? Essa sensibilidade. É tão lindo você ver, fala, Deus, essa pessoa realmente ela tem um relacionamento com Deus, porque você enxerga o amor de Cristo sobre a vida dela, porque ela trata tudo com amor. Ela trata tudo com sensibilidade. A gente precisa estar sensível. Da mesma maneira que a sensibilidade precisa estar para eu ouvir a voz de Deus, eu preciso ser sensível para falar com as pessoas. Para sentir a dor que aquela pessoa está sentindo, ou entender que o momento que a pessoa está sentindo, passando, precisa ser tratado com cuidado, com amor. Eu tenho tido essa sensibilidade? Eu acho que a gente precisa realmente buscar em Deus isso. A gente, às vezes, nas orações a gente pede, Deus, me cura, me salva, me liberta. Deus, me faça sensível no tratar com as pessoas. Me faça sensível. Da mesma maneira que eu preciso ser sensível a Ele, eu preciso ser sensível às pessoas também. E o amor de Cristo traz essa sensibilidade, essa preocupação de realmente cuidar de pessoas. O cuidar de pessoas é isso. O Senhor já imaginou se cada erro que a gente cometesse, Jesus viesse com uma maneira dura ou apontando? Sim, Ele fala de uma maneira que Ele não precisa apontar o nosso erro. Ele fala de uma maneira que a gente entende que está errado, que a gente precisa de transformação. Porque Jesus é amor. O Senhor é amor. Deus é amor. Eu acho que a palavra mais linda, né, que pode ressignificar tudo aquilo que a gente tem é o amor. E o Senhor tem derramado sobre a nossa vida o amor todos os dias. Né? Nós temos saúde, nós temos o ar para respirar, o Senhor tem suprido no alimento, no físico, no espiritual. Isso é amor. Uma pessoa que não ama, ela não supre. Uma pessoa que não ama, ela não cuida. Então Ele nos ama e nós precisamos amar. Então vamos ter esse relacionamento com Deus para aprendermos todos os dias como amar as pessoas, como levar a palavra de Deus às pessoas, como nos preocupar com as pessoas, de como falar com as pessoas e se preocupar com o que a pessoa está passando, né? Tratar com amor aquilo que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Se o Senhor traz pessoas até nós, né, buscando alguma coisa, uma solução, um direcionamento, eu vou buscar em Deus a sensibilidade para entender o que Ele está passando e transmitir a Ele com a mesma sensibilidade que o Senhor transmitiu para mim, com o mesmo amor, com a mesma sensibilidade que o Senhor tem cuidado de mim. Os meus ouvidos vão estar separados para isso. Amém? Eu tenho um último versículo aqui que eu achei muito assim pontual, que está em Jeremias 33:3.
E fala assim, ó: invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Gente, olha que lindo! O Senhor fala assim, acho que uma maneira mais clara de falar não existe. Ele fala: invoca-me e eu responderei. Ele vai responder. Ele vai te falar com você, mas você precisa buscar. A gente precisa buscar nele a resposta do que a gente precisa. E ele vai anunciar coisas grandes que a gente nem imagina. O nosso plano, aquilo que a gente quer fazer, aquilo que a gente quer que exista, é muito pequeno perto do que Deus tem para nós. São coisas grandes. O Senhor quer coisas grandes. Mas para a gente conseguir chegar a isso, esse relacionamento, essa sensibilidade a gente precisa ter. Amém? Eu espero que vocês tenham entendido aquilo que o Senhor falou comigo. Porque faz mais de 2 semanas que eu tenho lido essa palavra todos os dias e o Senhor fala um pouquinho, uma coisinha diferente todos os dias. Por quê? Porque eu precisava ser tratada com isso também. Eu precisava ser mudada, moldada por isso também. E que o que eu não consegui expressar, o que eu possa ter falado de uma maneira diferente, o Senhor traga clareza para a sua vida. Que Ele possa falar com você de uma maneira diferente, né? E essa palavra possa resplandecer sobre a sua vida de uma maneira diferente, né? Que com amor a gente possa tratar as pessoas e entender que o Senhor nos ama. E essa sensibilidade vai vir através dele e a gente vai conseguir passar para o outro, cuidar do outro com amor. Amém? Que o Senhor fale com você imensamente, que essa semana seja assim, incrível na vida de vocês. E coloque Jesus na frente, coloque Deus na frente de tudo que você for fazer, independente do que seja, né? Eu tenho certeza que Ele na frente vai ser resolvido. Muitas vezes não da maneira que a gente quer, mas da maneira que precisa acontecer. Amém? Que o Senhor fale com você todos os dias e priorize Ele. Eu tenho certeza que Ele vai priorizar você também. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus por esse momento. Semana que vem tem devocional de novo. Semana que vem é com a Lu, Banin. E que o Senhor fale com vocês, né? Em todos os momentos. Busquem em Deus aquilo que vocês precisam. Que nós vamos alcançar essa sensibilidade do Senhor. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Deus. Eu quero agradecer porque o Senhor falou comigo, o Senhor transformou a minha vida, o Senhor apontou aquilo de errado que eu precisava corrigir, Senhor. E com amor, Senhor, eu entendo que eu estava errada e que eu precisava priorizar o Senhor. E que a partir de hoje, Senhor, nós possamos priorizar a Tua palavra, priorizar a Tua presença, priorizar, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós. Traz, Senhor, essa sensibilidade, Deus, que nós possamos ouvir a Tua voz primeiramente. E sim, Deus, prepara pessoas com discernimento, com amor, com sabedoria para falar conosco e que nós possamos ser também, Deus, essa pessoa, Deus, sensível à Tua voz para transmitir a Tua palavra. Nós te louvamos, nós te agradecemos e entregamos tudo aquilo que temos e sou na Tua presença, Deus. Cuida dos detalhes, continua cuidando, Deus, pois nós confiamos a nossa vida na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Que você possa ter recebido aquilo que o Senhor tem para você. Amém? Eu amo vocês, Deus abençoe, amo e sirvo vocês. E continuem acompanhando as nossas redes sociais. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar com vocês em todos os momentos. Amém? Deus abençoe. Eu amo e sirvo vocês, viu? Beijo, gente. Deus abençoe. Graça e paz. Mãe.